Meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura especial do Caminho Sagrado, que é quando a gente pega um tema e disseca ele com os oráculos. E aí, o que eu senti de falar que acontece com a maioria de nós é quando o erro vira trauma. E como é que a gente percebe que o erro não foi um erro? Como quando eu botei que cadê o queijo com o mofo? O mofo pode parecer um erro. A história do queijo mofado virou um sucesso porque não foi um erro, mas quem passou lá perto do queijo antes dos outros, vamos dizer assim, entendeu que porque nunca viu aquilo, porque aquilo não aconteceu, não tinha acontecido nunca, era um erro. Então nem sempre aquilo que a gente acha que deu errado é um erro. Nem sempre aquilo que a gente considera como sendo algo que nós erramos foi algo que não deveria ter sido feito. E a gente vai dissecar um pouquinho isso através dos oráculos. Então, todos que estão chegando agora, sejam extremamente bem-vindos. Meu nome é Mônica, eu sou a voz aqui do canal Tarô Ecológico. E quem está voltando, que bom que você está aqui comigo de novo, compartilhando dessa minha fala. Eu espero que você esteja gostando dos temas que eu tenho trazido. Espero também que isso possa estar te ajudando de alguma forma no seu caminhar de despertar interno. Então vamos lá. Vamos começar com os oráculos. Vamos tirar, eu já vou tirar todos, tá? Então, os 3 primeiros, esse já tá saindo, esse veio de trás, mas eu tô querendo essa primeira também. Depois temos esse oráculo aqui. Eventualmente, eu posso jogar o tarô também. A gente pode jogar no final. E temos uma mensagem do oráculo dos pássaros, um oráculo maravilhoso, que vai trazer bastante, que venha trazer bastante luz pra gente a nível de, e daqui pra frente, o que a gente faz, né? Vamos tirar 2 desses e 2 esse é do oráculo dos animais, com as plantas, e 2 dos oráculos de flores. Não, saíram 3, ok, então são 3. E eu senti de tirar de um outro oráculo que normalmente ele é muito mais de figuras. Ups, caíram 2. Vão ser essas 2 então. Vamos começar com esses e depois a gente vai acrescentando outros oráculos. Então eu vou primeiro jogar tudo e aí a gente fala sobre o que aparece. Combinado? Vamos ver aqui, vamos focar. Vamos ancorar a nossa energia aqui na mesa para que o que esteja entre os mundos possa estar focado. Vamos focar aqui primeiro. Reset. Por que reset? Quando fica assim nublado, eu preciso dar um jeito. Espera um pouquinho. Pronto, 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 pronto. Estabilizamos. Ancoramos a nossa energia. Às vezes, quando fica blurry, parece que a energia não quer conversar muito com a gente, mas a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Abundância. Reset e abundância. Olha que interessante. E determinação. Depois temos comunicação com reset. Temos equilíbrio com abundância. Temos release, soltar. Ah, olha só, que interessante. Inclusive a ordem que veio, né? Vamos lá. Finch and Pitch, romance. O romance é aquela coisa que quando a gente tá namorando a história, tá prestando atenção na história, tá querendo entender a história. Isso que é namorar, né? Se inteirar da história. Boundaries, com o porco-espinho e a anêmona.
dignidade com a dália. São todas palavras que vão acrescentando na que a gente vai falar. Nobreza e auto-amor, isso aqui é importantíssimo, junto com dignidade, meio que falam a mesma história. E devoção com sonhos realizados. Vamos lá, vamos falar disso também. E mais duas dessas outras duas cartas, que é o Jardim de Rosas e Bloom, que é quando floresce, o florescimento. Que eu vou deixar aqui, junto com essa fileirinha que a gente vai falar. Isso aqui é uma história inteira com essas palavras, né? É uma história completa. Ah, sim, antes que eu me esqueça, eu vou tirar já o oráculo dos pássaros com uma mensagem para todos nós no final. Acho que essa aqui tá linda para... Começa verde e termina com verde. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre erros, e a gente fala em rest não é reset, é descanso. Descansar em cima daquilo que aquela informação trouxe para você. Abundância é muito perceber qual que é a ponte que esse erro fez e trazer abundância, trazer o que aquilo trouxe para a gente a partir de uma informação. Quando a gente faz um erro, a gente briga com o erro e não descansa em cima dele, tipo assim, aconteceu, o leite derramou, o queijo ficou mofado. E a gente não consegue observar o que aquela situação trouxe para a nossa vida, seja como um lugar diferente para enxergar as coisas, um lugar para poder fazer de uma forma diferente, ou até uma nova aprendizagem, que a gente achava que daquele jeito era o único jeito, mas não, existem outras formas de se fazer aquela mesma coisa que a gente sentiu que errou. Então, o erro, se a gente não briga com ele, ele traz essas informações novas. E essa determinação é um lugar do... Eu vou descobrir o que é que essa situação veio me contar. Só que muitas vezes, a gente não entra nesse espaço. A gente libera o espaço para determinar o quê? O corte do erro. A maioria não aprende com o erro, a maioria tenta cortar o erro. E às vezes, até quando a gente não olha para o erro, acaba até errando novamente, até fazendo a coisa de uma outra forma, porque não foi na fonte do erro. Por que isso aconteceu? Não é só porque você é o errado, nem porque você fez errado, ou porque o fulano te impediu de fazer, ou porque ciclano passou na sua frente. Não é nada disso. Não estava lá presente. Não é por causa disso. Quando a gente se determina a achar abundância naquele lugar, a gente descansa no erro e observa os sinais. Então, como eu falei, a gente descansa para ver a comunicação. O que esse erro está comunicando comigo? O que esse erro veio me mostrar? Veio me mostrar que, eu preciso fazer o que em relação a isso? E o que ele vem trazer de equilíbrio? Porque quando a abundância aponta para o balanço, né, que é o equilíbrio, é esse lugar de se alguma coisa está demais aqui e o meu corpo, a situação, o outro vem me falar, tem algo demais aqui. Demais de fazer a mais ou demais de fazer muito de menos também. Né? Tem abundância de não fazer e tem abundância de fazer demais. Então, assim, eu estou fazendo demais, eu estou fazendo de menos. O que é que esse equilíbrio está pedindo no universo? Qual que é o equilíbrio do tanto que eu preciso fazer e do tanto que eu já fiz? E nos erros que são apresentados na nossa vida, a maior parte deles vem para dizer algo que está fora de equilíbrio. O erro fala da falta de equilíbrio, porque quando existe equilíbrio, a gente solta e confia. Porque aqui, assim, quando existe equilíbrio, você já pode release, você já pode soltar e redirecionar o seu caminho. O que vocês acham disso? Faz sentido para vocês? Me escrevem aí nos comentários.
Quando a gente tem um erro muito pesado, ou quando a gente tem um problema, não é diferente disso. O problema também é uma possibilidade de erro. E a gente para de ficar pensando tanto em como resolver aquele erro, mas a gente solta e observa quais são as informações que vêm chegando, quais são as pessoas que vêm mostrando outras coisas, como é que o universo comunica com você, porque a abundância é o universo comunicando com você, as respostas vêm. E aí você pode se determinar a resolver isso de uma outra forma. Seja começando a fazer mais, seja começando a fazer menos, seja começando a fazer de uma outra forma. E aqui eu vejo muito esses lugares por onde a nossa alma passa por aprendizagens que os erros estão pedindo e que vem coroar com uma situação de um novo nascimento. E eu vou explicar como. Então aqui está falando o romance e os limites. Então quando a gente está namorando alguma situação, não é necessariamente alguém, alguma situação, algo que a gente quer fazer, tá assim, faço, não faço, quero, não quero, já tendo cometido um erro lá atrás, a maior parte das vezes a gente passa a não fazer, por isso que está se falando tanto de procrastinação. Por quê? Porque as pessoas já têm tantas dores relacionadas a coisas que não deram certo, que elas já têm muito medo de começar de novo, de fazer novamente, de ser resiliente, até de tentar de outras formas, ou até de tentar uma outra coisa que não a coisa que está determinada naquele momento. E acaba construindo muitas defesas, mais defesas do que o necessário. Porque quando a gente tem defesas baseadas em medos de perder alguma coisa, é porque aquilo nunca foi seu. Porque aquilo que é seu, você não tem medo de perder. Porque você sabe que, de uma forma ou de outra, está dentro de você. E se fisicamente for embora, algo físico vai aparecer para substituir. Essa certeza de que aquilo existe para você, porque é seu, provoca o quê? Medo de perder? Não. A certeza de que aquilo é seu. Por isso é que aqui está se falando de dignidade, no sentido de que um homem, vou ler o que está escrito aqui, tá? Um homem sábio tem dignidade sem orgulho. Então não é aquilo é meu porque eu tenho orgulho disso aqui ser meu. Não, é o lugar de que isso é meu por direito. Não tenho orgulho disso, é simples, é o que é. Sabe aquela história? Assim é, assim é. Isso é meu, não adianta você discutir, bater boca comigo, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Não é por orgulho, eu não quero provar nada de que isso aqui é meu, que isso vai chegar a mim. É aquela certeza de que o sol vai nascer no dia seguinte. A determinação passa por esse lugar de que, olha só, o sol nasce todos os dias. Não adianta você brigar, dizer a terra é plana, a terra é redonda, não importa. A verdade é que o sol nasce todos os dias e amanhã vai chegar de novo. Quando você tem essa certeza, os erros tomam uma outra proporção, né? E aqui fala de nobreza e auto-amor. Então, assim, você tendo certeza, isso aqui já é o resultado de um trabalho interno, tá? Já vou adiantar. Depois que você trabalhou isso aqui, o seu erro, e você percebe de que não foi um erro, que foi algo que era para ter acontecido para eu aprender a fazer alguma coisa de uma certa forma, ou para aprender a lidar com uma coisa de uma certa forma, eu não estou dizendo que foi gostosinho, eu não estou dizendo que é algo que você tem que gostar de, em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que olhando de fora, quando você não está na dor, porque tudo isso pode doer demais, ali está uma ponte para um lugar novo, para um lugar de mais autenticidade sua, de mais inteireza sua. E aí você vai perceber o quanto que eu gosto tanto de mim, esse lugar, eu me amo tanto, que eu não vou colocar defesas para tudo que o universo tem para me dar de bom. Porque muitas vezes a gente até se defende das coisas que podem ser boas, mas a gente não quer perder. Sabe aquela coisa, o amor dure enquanto, que nem o poeta disse, que o amor dure, que o amor seja enquanto dure. Eu prefiro amar do que nunca ter sido amado. Eu prefiro amar e perder do que nunca ter sido amado. É um pouquinho essa resistência que a gente tem de, mas eu vou perder de novo, eu não vou nem investir nessa história.
E essa história, de novo, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma relação, pode ser um trabalho, pode ser um investimento em tocar violão, em qualquer coisa, em construir uma casa, em ter filhos porque já perdeu tantos ou porque não deu certo da outra vez. Tantas coisas podem se incluir. Na verdade, tudo na nossa vida pode ser incluso nesse lugar de que quando deu errado uma vez, muitas vezes a gente fica com medo e fica nas defesas e não se ama o suficiente para se dar a oportunidade de tentar novamente de uma outra forma, mesmo que você queira muito. A devoção aos seus aos seus sonhos é esse lugar aqui. É claro que os sonhos podem mudar. De novo, eu não tenho nenhuma rigidez em relação a essa leitura, porque os sonhos podem mudar. Então, quando a gente era... Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu era pequena, eu queria ser bailarina. Eu dançava, eu era uma das melhores da classe, Quando chegou uma certa idade, eu tive um problema no joelho e não pude mais dançar, tive que operar. E o médico disse, não pode mais fazer esse tipo de exercício. Eu tive que mudar meu sonho. E talvez a minha aprendizagem é como é que eu largo uma coisa que eu amo muito, mas procuro uma outra coisa que eu amo muito, para ser também algo que faz parte da minha vida. Porque eu não ficar só nessa uma escolha. Não quer dizer que eu não posso voltar a dançar. Só não posso ser uma bailarina profissional, é claro. Então, esse lugar de mudar os sonhos de lugar é muito importante para você perceber também que às vezes não existe só um sonho na nossa vida. A gente tem muitas áreas da vida que a gente pode sonhar. E aí é como num jardim de rosas, onde existem muitas rosas. Existem rosas de todas as cores. Você não precisa ficar só com uma. E se dar a permissão de deixar todas as rosas que esse jardim tem para te oferecer, que é o jardim da tua vida, que floresçam. Não ficar obcecado por uma coisa só. Muitas vezes, essa também é uma opção. O erro significa que você precisa se redirecionar para um outro lugar. Seja para uma relação de uma forma diferente, seja para... Vou dar um exemplo que acontece muito entre as mulheres. Eu quero um filho, mas tentou ter filho, não conseguiu. E aí se redireciona para uma outra forma. Não vou ter mais filho meu, eu vou adotar alguém. Ou eu vou ter animais de estimação que vão substituir os meus filhos. Não sei. Ou eu vou cuidar de um asilo onde todos vão ser meus filhos. Ou eu vou decidir que não quero ter filhos, que isso não é mais a minha vida. Tantas novas escolhas são possíveis. E nenhuma das escolhas está equivocada. Apenas é uma ponte entre aquilo que você sonhou para aquilo que você vai realizar. Mas quando a gente fica muito preso a, se não for do meu jeito, eu não vou mais fazer, a gente paralisa. E não permite que é como se você colocasse, vou dar um exemplo diferente, sobre os jardins, né? Quando você tem um jardim ecológico, muitas vezes se ensina que você tem que colocar certas espécies nascendo juntas para impedir que as ervas daninhas prejudiquem o resto da plantação. Não um jardim, mas uma plantação de algum tipo de... Numa plantação ecológica, tem muitas coisas nascendo juntas porque elas são elas se ligam e elas complementam umas às outras. Só que por muitos anos a gente achou que a gente tinha que plantar tudo exatamente igual, só uma coisa naquele lugar, só milho, só café, só isso, só aquilo. E aquilo, o que aconteceu? Empobrece o solo. Já tem muitos estudos relacionados a isso, que é importante você fazer um rodízio do que você está plantando. E a vida também é assim, às vezes a gente está se dedicando a um aspecto da nossa vida, por exemplo, a estudar, passar de ano, ser um bom profissional, e de repente a vida muda. E a sua perspectiva muda, não é mais estudar e ser um bom profissional, eu me casei. E aí tenho filhos, aí a minha foco talvez seja criar os filhos, ou ajudá-los a evoluir, a um novo patamar. E aí eu vou ter que deixar um pouco
só cuidar de mim para cuidar de outras pessoas que são da minha família. Tudo isso faz parte das várias flores que seu jardim vai estar nascendo. E que são coisas diferentes, são propriedades diferentes, são coisas diferentes dentro do mesmo jardim da vida. Tá certo? Eu vou jogar uma orientação do baralho cigano, para o que vocês podem estar fazendo agora, depois que vocês têm essas informações, para soltar um pouco o erro e perceber que o erro não é erro. O erro é uma ponte entre mundos, entre o mundo do que você fez antes e que você não tinha consciência de como fazer melhor, para a ponte do agora, trazendo você nesta ponte para o agora. Agora faço como? Faço igual, faço diferente, faço mais, faço menos, mudo, e que para cada um é diferente, não é? Então vamos lá. Temos a montanha, que é o erro. Muito bem. Baralho cigano. Exatamente isso. Depois do erro, nós temos a comunicação que o erro faz. O que o erro comunica com a gente? O que é que ele conta sobre o que veio fazer na nossa vida esse erro, essa dor, esse trauma, vamos dizer assim. O trauma entra muito no sentido de quando a gente fica preso aquilo que a gente considera errado e não larga. Não larga porque aquilo foi algo, assim, devastador. É claro que cada situação é uma situação, mas eu vou te dizer, quando a gente não consegue largar aquele erro emocionalmente, porque foi muito forte na época, eventualmente, aquilo permanece por muito mais tempo. Quando a gente consegue olhar sobre outros olhos, por isso que nas terapias, o que a gente faz? Solta o erro, solta o equívoco e perdoa o equívoco para você poder caminhar, não para o outro ficar bem, mas para você poder largar. Aquilo foi o que pôde acontecer. Então, veja o que o erro está comunicando. Não foi o que eu disse? Eu acho que vai fazer um apanhado geral aqui. Vamos ver. Vou jogar mais duas. O sol. E o que é que essa comunicação pode trazer de alegria, de uma nova perspectiva, de um novo ponto de vista. Que nem sempre é fácil. A gente às vezes precisa o quê? Exercitar essa nova forma para a alegria, para a felicidade chegar. E você voltar a sonhar. Voltar a sonhar com coisas novas. Então, assim, não preciso nem tirar mais nada. Acho que está muito claro que a gente precisa soltar o erro como algo que vai ter que ficar vivendo na nossa vida e não desculpar que o erro foi do fulano, do ciclano, da situação e do beltrano. Não estou dizendo que aquilo que aconteceu não doeu. Não estou dizendo que aquilo que aconteceu não te traumatizou. Ou não te fez sentir muito mal, às vezes você se sentiu incapaz, você se sentiu de formas assim horríveis, muito triste, devastado, coisas muito pesadas até. Às vezes não, mas às vezes é muito pesado. E eu quero colocar no colo esse peso. Mas colocar no colo esse peso é também dizer assim, agora eu não quero mais sentir isso. Isso aqui não está mais me fazendo bem, eu preciso soltar. Eu preciso deixar ir esse erro e ver o que ele veio me ensinar para eu poder seguir adiante. E ter felicidade e voltar a sonhar, voltar a ser feliz, né? Então vamos ver o que é que o oráculo dos pássaros tem para contar para gente. O pato. Ache conforto e equilíbrio nas coisas simples. Você tem o suporte em volta de você. Então, assim, o que ele está falando, na verdade, é tipo assim, você não precisa ser revolucionário e, de repente, sabe, ter todas as respostas. Mas os pequenos passos de alegria. Então, hoje eu vou experimentar fazer algo novo. Eu vou experimentar ir num barzinho conversar com alguém. Eu vou tomar um café com as amigas. Começar a trazer as alegrias que o erro eliminou de dentro de você. Esse desejo de tristeza. Não o desejo de tristeza, mas um não conseguir sair dessa tristeza, dessa raiva, desse lugar escuro.
Para a gente sair, a gente tem que começar a achar esses pequenos lugares. E você tem suporte. Então aqui está dizendo, vá na direção do seu sonho, um passinho por vez. Acredite que aquilo é para você, com determinação, com certeza, com dignidade, sabendo que aquilo é seu, tá para você, existe para você também. Alegria existe para você também. Felicidade existe para você também. Tá bom? Espero, meus amores, que isso ajude vocês a soltar o erro e fazer essa ponte. Se isso tocou no seu coração de alguma forma, eu fico muito feliz. Coloque aqui na descrição, né, lá embaixo, nos comentários, o que vocês acharam. Eu fico muito feliz quando isso, tudo que eu digo aqui pode ajudar a sustentar uma vida mais alegre, mais leve para vocês. Se, é claro, vocês quiserem uma leitura particular para a sua questão, como é que eu solto, como é que eu faço, manda um e-mail para curaticartas@gmail, que está na descrição do vídeo, e eu, com muito prazer, posso te dar esse suporte. Combinado? E a gente fica por aqui com essa leitura e desejando você uma excelente semana. A gente se vê no próximo vídeo, combinandinho? Tchau, tchau!